Vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça, parar no nosso lugar. Pai querido, nós te louvamos por seres um grande Deus, que se revelou a nós, e por isso nós te louvamos, Senhor. Tu te deste para nós podermos te conhecer, e Pai, nós queremos nessa noite te engrandecer, louvar e entender a tua missão para nós nesses poucos dias de passagem por esta terra, esperando a eternidade, esperando, Senhor, o paraíso, esperando, Senhor, a renovação de todas as coisas, nova terra, novo céu, esperando o momento quando nós vamos poder te ver com os nossos olhos, ouvir a tua voz física. Hoje só ouvimos pela fé, mas cremos com toda certeza, tu és aquele, Senhor, que criaste o céu e a terra, vieste, Senhor, morrer em nosso lugar, por amor a nós, para nos livrar da condenação do pecado original, do pecado, Senhor, que então tomou conta de nossas vidas e nos tornou inimigos. E Pai, nós pedimos hoje à noite que Tu venhas abrir nosso coração, venha, Senhor, acender um fogo de paixão pela Tua missão em nossas vidas. Hoje sempre pedimos e Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Por que nós existimos como igreja? Por que nós existimos como igreja? Eu estava pensando sobre esse assunto e eu já venho, querendo já umas 2 semanas falar sobre isso, porque de vez em quando a gente perde o norte, a gente começa a viver a vida, não é assim às vezes no casamento, quando você estava namorando, você tinha tantos sonhos, tantos planos, mas depois que casou, no corre-corre do dia a dia, aquela dificuldade financeira, o cartão que não vem no correio, o cartão que veio e você gastou demais, o cartão que não devia ter vindo no correio, o filho que adoece, o carro que bate, daqui um pouco a gente começa a só viver por viver. É como se a gente estivesse num grande carrossel, e o carrossel só roda. Eu vi um negócio, tem cada loucura, no mundo. Sabe aqueles vídeos, aquelas videocassetadas, Outro dia liguei rapidinho, tinha um vídeo daquele do cara que era o Fortão, como é que é o nome dele? Ele estava mostrando assim os vídeos de maiores loucuras. Aí tinha um carrossel de criança, aquele de 4 pessoas, aquelas 4 criancinhas, aquela que você roda, a mãe roda. Aquilo foi feito para a mãe rodar. Olha só a invenção. Os 2 jovens botaram 3 jovens, uma jovem e 2 jovens dentro daquela parte onde não é para ninguém sentar. Eles estão dentro, Aí você viu? Aí eles botaram a roda do kartzinho deles, daquele velocípede, o motor. Aí pegaram a roda que tem a tração e botaram na lateral, onde era para as crianças sentarem. Botaram naquele ferro ali e começaram a rodar. Rodaram. Daqui um pouco. Aí você só vê as pessoas voarem ali dentro, olha. Se quebraram todinho. Perderam a noção. Perderam a noção. E às vezes na vida nós perdemos a noção de que nós estamos aqui fazendo. E igrejas podem fazer isso. E Satanás, ele gosta de descarrilhar a igreja, porque a igreja é um instrumento que Deus criou para cumprir a sua missão. Assim como às vezes, por exemplo, olha só o carro. Eu estava pensando no carro. Para que o carro foi inventado? Bem, hoje seria até difícil a gente saber, porque olha, tem pessoas que acham que o carro é um negócio para você admirar. Eles compram o carro pela beleza do carro. Tem pessoas que admiram. Tem pessoas que pegam o carro e ajeitam assim de uma forma, e uma vez por ano eles vão para um desfile onde todos os carros bonitos, perfeitos andam, aí param para o pessoal chegar no carro. Uau! Eu nunca toquei num Rolls Royce. Olha só esse modelo T, Ford modelo T. Olha só como era. Olha só essa roda. E o pessoal só fica olhando. Aquilo não tem mais missão de carro. O carro, aquilo não existe mais para a função original.
Um dia aquilo foi criado para ser um carro, para locomover as pessoas, mas não, hoje é uma peça de museu para as pessoas admirarem da beleza. Outras pessoas, eles acham que o carro é um investimento. Eu vou investir nesse carro e eu não vou andar nele. Eu conheço um homem, eu vi um homem em Curitiba, de uma concessionária, que tinha 8 Landau, né, 8 Landaus, 8 Galaxies, que nunca tinham andado. Ele comprou em 1969, 71, 72, comprou, nunca andou, porque olha só, porque ele queria um dia vender. Hoje eles valem entre 70 e 80 mil reais cada um, entendeu? Perfeito, tudo no plástico, entendeu? Ou seja, ele não entendeu a missão do carro dele foi um investimento, como se compra um terreno, se compra ouro, se compra ações. Algumas pessoas acham que carro é uma coisa que se criou para ter o que lavar. Eu tenho um vizinho que eu nunca vejo ele andar no carro, mas todo dia ele tira da garagem dele, desculpe se você estiver aqui, mas eu acho assim, ele tira da garagem, lava, mela todinha a rua, lava todinho o carro, aí bota de novo para dentro, né? Mas dá alguma coisa para o aposentado fazer, né? Ele lava o carro, está todo o tempo bonitinho, não tem uma poeira. Às vezes as pessoas acham que o carro, né? Algumas pessoas acham que o carro foi feito para lavagem de dinheiro. Muitos traficantes aqui da nossa cidade têm concessionárias e com o dinheiro das drogas compram carros, que é uma forma fácil de lavar o dinheiro. Por isso que tem tantas concessionárias aqui na cidade. Seria impossível existirem essas concessionárias se não fosse esse entendimento que o carro é uma boa forma de lavar o dinheiro, não tem nada a ver com a missão original. Algumas pessoas acham que o carro foi feito para ficar rodando em volta sem fim. E o pessoal ficar olhando na TV. Até ficarem tontos, né? E ganham dinheiro apostando nisso daí, né? É uma forma de esporte. Mas o carro foi criado, diga para mim qual é a missão do carro. Por que foi feito o carro? Diga para mim. Para levar pessoas de um lugar para o outro lugar mais rápido do que o jipé. O jipé. Ou a motocicleta. O carro, a missão do carro é nos transportar a pessoa de um lugar para o outro mais rápido do que o cavalo, mais rápido do que o pé, né? Essa é a missão do carro. E às vezes as pessoas perdem. Assim também, às vezes, as pessoas esquecem para que existe a igreja. Por que Deus criou a igreja? E quando nós esquecemos disso, nós podemos deixar de ter valor. Deus inclusive diz nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, ele diz, olha, se você perder a sua missão, eu te dispenso como igreja. Você deixa de ser igreja. Quando você perde a sua missão, você deixa de ser igreja. Algumas pessoas veem a igreja, mas ela não é um lugar para fazer casamentos, né? Um lugar para fazer casamentos. Essa não é a função de igreja. A igreja faz casamentos, mas isso não tem nada a ver com a missão da igreja. Algumas pessoas acham que a igreja é um lugar para você vender livros e DVDs e CDs. Mas não é essa a missão da igreja. Algumas pessoas acham que a função da igreja é construir grandes catedrais, né? Coisas suntuosas, grandes prédios, grandes auditórios. Mas não é essa a missão da igreja. A igreja pode existir até sem catedral, sem prédio. Às vezes as pessoas acham que a missão da igreja é fazer obra social. E hoje tem muitas e muitas igrejas que estão fazendo obra social à torta à direita. Mas não é essa a missão da igreja. Deus não fez a igreja para missão social. Aliás, Deus diz, olha, a igreja não vai tirar a pobreza do mundo.
A pobreza você vai ter até o final dos tempos, a igreja não vai. Sabe por quê? Porque não é a missão da igreja. Se a missão da igreja fosse tirar a pobreza do mundo, o mundo não teria mais pobre, porque a Bíblia diz que o inferno não prevaleceria contra a igreja. E a igreja não está tirando a pobreza, está aumentando a pobreza do mundo. Por quê? Porque não é a missão da igreja, não foi essa a missão que Deus deu para a igreja. A missão da igreja não é fazer melhores famílias. Essa semana várias famílias me procuraram para tentar ajudar a melhorar a família. E a gente tenta ajudar, porque é tão feio a gente ver Cascavel e Jararaca brigando um com o outro, né? É tão feio ver aqueles filhos, né, temerosos que o casamento vai acabar. É tão feio ver aquela vida tão angustiada. Mas vai ter muita gente no céu, e muito feliz por estarem lá, principalmente porque escaparam de um casamento infernal. O céu vai ser maravilhoso para alguns só para poder escapar do marido que tem, só para poder escapar da mulher que tem. Por quê? Porque a missão da igreja não é fazer famílias melhores, não é tirar a tristeza do mundo. A missão da igreja não é ter grandes programas de música, nem som fantástico. A igreja não tem como sua missão também trazer dinheiro para o bolso das pessoas. Muitas igrejas, né, pregam e fazem cultos da prosperidade, com a finalidade, com a missão de ajudar as suas finanças, de você ter mais dinheiro, né, mais dinheiro com menos trabalho, né? Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja também não é trazer dinheiro para a igreja, nem para pastor. A missão da igreja não é curar, não é tirar a fome, não é educar. Muitas igrejas têm voltado completamente à educação, mas não é essa a missão que Deus deu. A missão da igreja não é profetizar o que vai acontecer na sua vida. Vem aí uma noiva linda que vai casar com você. Não, não é essa a missão. Não é de profetizar que você vai achar um baú cheio de ouro, ou que o saco plástico da sua comida vai furar e você vai passar fome, ou que alguém vai morrer ou vai adoecer. Não é essa a missão da igreja. Não é falar sobre o que vem. A missão da igreja não é expulsar demônios. Inclusive Jesus diz, muitas igrejas naquele dia vão dizer assim, mas nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, e daí? Não era a sua missão. Mas nós fizemos grandes milagres. E daí? Não era a nossa missão. Não era a missão da igreja. Não é expulsar demônios. E não é mostrar o poder de Deus. Muitas igrejas acham que eles são uma demonstração do poder de Deus. Não é essa a missão da igreja. Deus não precisa que ninguém mostre o poder dele. No dia que Deus sacudir essa terra, como ele descreve em Isaías 24, não vai ter um ser humano que vai questionar o poder de Deus. Aliás, toda vez que vem assim um terremoto terrível, de repente todo mundo fica religioso. Não é isso? Já notou? Você pode pregar, você pode levar para o estádio, você pode fazer show de luzes, você pode fazer um espetáculo de música, você pode chamar até os demônios para vir, né, e fazer entrevista. Mas o poder de Deus vai ser conhecido quando Deus quiser. Deus não precisa de nós, nem para proteger a sua teologia. Tem igrejas que estão ali para proteger a teologia. Hoje mesmo eu estava ouvindo de uma igreja que a função deles é proteger as verdades da Bíblia. As verdades da Bíblia vão prevalecer. Deus não precisa de ninguém para o defender. Então qual é a missão da igreja? Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E nós queremos falar sobre a missão da igreja, porque de vez em quando nós temos que voltar e revisar isso, para a gente não esquecer. Porque Deus dá uma advertência nas 7 cartas de Apocalipse, sobre igrejas que perderam a sua missão. E no livro de Mateus capítulo 28, depois de Jesus já ter organizado a sua igreja, a última coisa que ele faz, momentos antes dele ascender aos céus para esperar o grande dia do juízo, ele deu para a igreja a sua missão até ele voltar. Essa é a missão da igreja. Mateus capítulo 28,
Começando no verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E já que ele é quem tem essa autoridade, agora ele diz, portanto, vão, olha a nossa missão, vão e façam discípulos, façam seguidores em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se nós cumprirmos a nossa missão, Jesus diz que Ele vai estar conosco até o final dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Condição, se nós fizermos o que Ele mandou, se nós cumprirmos a sua missão, e a sua missão é nós fazermos discípulos, é nós irmos para o mundo e dizer, olha, se você não tiver Jesus, há um nome só, Atos capítulo 4, verso 17, há um nome só, pelo qual você pode ter perdão dos seus pecados, pelo qual você pode ir para o céu. Você sem a salvação, você está destinado ao lago de fogo, separação eterna da presença de Deus. E Deus mandou Jesus para poder salvar você, pagar o seu pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo, aceite Ele como seu Salvador e Senhor, e serás salvo, e você vai escapar do inferno. Essa é a nossa missão. Essa é a única missão da igreja, que nós podemos simplificar dizendo, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Vá, façam seguidores de Jesus Cristo, iniciando-os na família de Deus. Hoje eu estive lá numa turma de Um com Deus. É isso que Deus quer, que você ajude a iniciar essas pessoas na família de Deus, para ver como é maravilhoso a vida com Deus, para ver o que Deus quer da vida deles, ensinando a obedecer aquilo que Jesus mandou. Esse é o Evangelho, essa é a nossa missão, falar para as pessoas que sem Deus eles vão para o inferno, que eles vão para o lago de fogo. Não há outro nome pelo qual, Atos, eu falei 17:12, Atos 4:12, não há outro nome pelo qual as pessoas, o ser humano pode ser salvo. Que Deus ama você, mas você tem que entregar a sua vida a Ele, para Ele te salvar. Confiar na obra de Jesus, na cruz do Calvário, da ressurreição de Jesus, entregar a sua vida a Ele. Outro sim, você por causa do pecado original, que nos separou de Deus, você está condenado a uma perdição eterna. E Deus fez a sua parte, Deus fez o que era necessário para você poder ter essa salvação, perdão dos seus pecados e viver para sempre com Ele. É por isso que você nasceu, é por isso que Deus te colocou aqui na terra. E a missão da igreja então é anunciar essas boas novas, anunciar esse Evangelho, falar isso dia e noite, aonde formos, falarmos do Evangelho, que há esperança, que há salvação, que há perdão dos pecados em Cristo Jesus, e ajudar as pessoas a tomar essa decisão, incentivar as pessoas a tomar a decisão, e uma vez tomada, incentivá-los a entrar nessa família chamada igreja, para que eles também possam chamar mais pessoas para o Evangelho. Essa é a nossa missão. O resto, se fizermos, parabéns ou não, mas Deus só parabeniza a igreja que evangeliza. O Evangelho é a nossa missão. O Evangelho é nossa missão. Essa é a nossa meta. É o que Deus quer que a gente faça. Porque todas as outras coisas são provisórias, são temporárias, são passageiras. Mas aquele que conhece Deus viverá para sempre. A salvação é que é o importante. Hoje tem igrejas que só fazem o social, eles focalizam o social. Tem igrejas que se focam a economia, a prosperidade. Tem igrejas que focalizam outras coisas. E todas essas coisas são boas e interessantes. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é, diga comigo, pregar o Evangelho. Diga comigo, pregar o Evangelho. Qual é a missão da igreja? Estava vendo uma mensagem onde um pastor amigo meu, ele cita uma igreja quase do tamanho da nossa, muito paralela, que eu até mencionei outro dia, domingo passado,
E ele menciona uma estatística: a maioria das igrejas que crescem como a nossa, ela presta durante 25 anos. Ela vai ter missão, ela vai continuar a crescer, ela vai continuar a evangelizar, ela vai continuar desempenhando a sua função durante 25 anos. Aí, as pessoas deixam de ser evangelizadas, as pessoas deixam de aceitar Cristo, você não vê mais o mesmo número de batismos, a coisa começa a acomodar-se, né? E a igreja deixa de cumprir a sua missão. Deus adverte nas 7 cartas de Apocalipse. E por que ele colocou em Apocalipse isso? Porque Apocalipse é o foco no final de tudo. Então ele liga essas coisas que prejudicam a missão da igreja, justamente porque a igreja tem que focar uma coisa: nosso tempo é pouco. Nosso tempo é pouco. Então Deus adverte, ele fala de várias coisas que podem atrapalhar a nossa missão, que podem nos descarrilhar, podem tirar o nosso foco da nossa verdadeira missão. E eu quero sugerir alguns aqui, eu quero falar sobre alguns deles. Primeiro, às vezes nós deixamos de evangelizar porque a casa já está cheia, né? Nós já temos muita gente. E sabe de uma coisa? Eu gosto de vocês. E quando a gente começa a ganhar mais pessoas, vão vir pessoas estranhas, pessoas que eu não conheço, pessoas às vezes que eu não gosto. E sabe, está tão bom assim. E nós criamos um preconceito contra outras pessoas. Pedro era um desses. Pedro, o chefe da igreja, da primeira igreja, era um racista, um preconceituoso. Se fosse por ele, nós nunca tínhamos entrado na igreja. Ele tinha raiva de brasileiro, de gringo, de japonês. Ele só queria judeu na igreja dele. E Deus foi lá e passou na cara dele. Deus disse: na minha igreja vai ter de todo tipo. Pode acabar com o seu preconceito. Inclusive repreendeu ele e escreveu na Bíblia a repreensão para que passasse para todos nós a repreensão. Porque Deus detesta preconceito. Uma vez eu fui numa igreja, eu fiquei assim horrorizado. Era muito claro na igreja lá, eles diziam mesmo entre a liderança: olha, negro aqui não é bem-vindo. Um colega meu foi numa igreja onde só tinha negros, e adivinha, lá, branco aqui não é bem-vindo, até um cearense. Ele ficou horrorizado com aquilo ali. Eu fui numa igreja uma vez onde quem não falasse francês não era bem-vindo. Preconceitos. E às vezes nós temos preconceito, nós não queremos que pessoas, aquele pessoal é muito humilde, eles vão vir para cá agora, é? Vixe, agora está chegando um monte de gente rica aqui, como é que a gente vai ficar? Vixe, agora vai começar a chegar muita gente feia, como é que vai ficar? Não, aí você vai se sentir à vontade. Então, uma das coisas que nos atrapalha, às vezes, é o nosso próprio preconceito. Uma segunda coisa que pode nos atrapalhar e tirar a nossa missão é que nós não queremos perder a nossa posição. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, verso 48, 11, 48, João 11, 48 e 12, 43, junte esses dois versículos, 11, 48 e 12, 20, 43, João 11, 48 e João 12, 43, ele diz assim, que os fariseus, eles não queriam Jesus, não queriam aceitar Jesus como o Messias, mesmo vendo a prova cabal de que ele era o Messias, com todo aquele poder dele. Eles não queriam aceitar ele, porque se Jesus fosse realmente o Messias, eles iam perder posição política e posição social, e eles não queriam perder a posição. Teve uma pessoa que saiu aqui da igreja, que estava lá no início, quando a gente só tinha 120 membros, e saiu e disse: sabe, é o seguinte, pastor, você sabe como é que é, não é preconceito, não é? Assim, naquele tempo, a gente saía junto com o pastor, a gente ia comer pizza, ia para um churrasco, né? E agora a gente não tem mais isso. Ou seja, eles sentiram que perderam posição, né?
Sim, e perderam. Hoje, às vezes eu fico sonhando, viu, pastor Leandro, eu fico sonhando assim, como é que eu posso fazer assim? Eu estava pensando assim, na época de Natal, mas aí você inventou o negócio de sonho de Natal, aí não dá no Natal. Talvez no ano novo, assim, ter 3 dias lá em casa, 3 dias que eu não dormisse, 72 horas só acordado lá em casa, e de 15 em 15 minutos chegava uma família, né, para merendar comigo, tomar sorvete comigo. Eu não sei o tamanho e o peso que eu teria depois de 3 dias, mas só assim, para poder conhecer, porque eu gosto de conhecer as pessoas. Eu amo as pessoas, mas assim, sabe, é falta de estômago e tempo, né, para poder merendar com cada pessoa, né? E nós vamos comer pizza, nós vamos comer churrasco, nós temos a eternidade para isso, mas nós só temos uma vida para ganhar almas para Cristo, só uma vida. Então, se eu não puder comer churrasco com você e pizza como eu gostaria, não tem problema, um dia você vai cansar de comer churrasco comigo, né? E com Jesus, já pensou Jesus ali no churrasco? Uau, né? Vai ser uma maravilha. Nós vamos ter uma eternidade para a gente marcar as nossas atividades. Então, veja só, às vezes as pessoas, então, eles não querem perder posição, né? E a coisa cresce. Eu me lembro uma vez, eles não querem que a coisa mude. Eu me lembro, eu estava num grupo de oração, um dos primeiros grupos de oração aqui. A gente estava tão bem, era tão legal, a gente comia tanto, e era tão legal, e cada quarta-feira uma mulher trazia uma nova receita, às vezes era um negócio fantástico, era uma amizade. Me lembra até um grupo que eu fui visitar recente, que vai acabar, que tem 12 casais, todos maduros, maravilha, e todos eles sem filhos, é um aconchego, é fantástico, fantástico. E esses 12 grupos, esse grupo grande de 12 casais, vai virar 12 grupos. Vocês estão entendendo a mensagem, então? Por quê? Porque são pessoas maduras que vocês agora já casaram tão bem, agora está na hora de você abrir essa alegria para outras pessoas, abrir a sua casa, o seu coração para outras pessoas que precisam crescer em Cristo Jesus. Às vezes nós perdemos a nossa missão. Hebreus capítulo 6, verso 12 diz, porque nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos. Quantos aqui são um pouco preguiçosos? Todos os homens têm que levantar a mão, e sua esposa sabe, senão ela vai te dedurar. Nós somos um pouco preguiçosos, principalmente o homem é um pouco preguiçoso. O homem é um pouco preguiçoso, isso faz parte da natureza, né? Foi como Deus fez o homem, meio preguiçoso, tá? A gente vai no empurrão, né? A não ser para a bola, né? Para a bola a gente vai com a alegria, mas pro resto das coisas, inclusive às vezes até o culto, é meio no empurrão. O homem é meio, por quê? Porque o homem é meio famado, tá, entendeu? A gente quer que as damas sejam primeiro, então elas vão, entendeu? Vão para a cozinha, vão lavar prato, vão limpar o quintal, vão lavar roupa. É porque a minha mãe sempre dizia, damas primeiro, então, não, você primeiro, não. Então, às vezes a gente é preguiçoso, Aliás, a Bíblia, Jesus condena, ele conta aquela parábola que no dia final ele vai, quando ele condena aquele último, do 1 talento, ele diz, seu servo vagabundo e preguiçoso. Hebreus capítulo 6, verso 12, ele diz assim, não sejam preguiçosos na sua fé. Nós não queremos que vocês fiquem preguiçosos. É fácil a gente ficar preguiçoso, né? É fácil a gente virar preguiçoso. Nós não podemos deixar isso acontecer, senão nós perdemos a nossa missão. Outro motivo que nos leva a atropelar a nossa missão é que às vezes nós nos acomodamos. Apocalipse capítulo 3, verso 15 diz que a gente fica nem quente nem frio, a gente fica meio morno. Nós estamos confortável, está bem. A gente esquece que tem gente que está morrendo todo dia indo para o inferno. E a gente esquece que nós temos o segredo que poderia mudar o destino dessas pessoas. E a gente fica acomodado, fica meio morno. Não somos inimigos de Deus, mas também a gente não tem muita garra por Deus. Estamos. Você sente o seu coração às vezes esfriar aquele zelo inicial? Deus diz que é muito fácil a gente perder o nosso primeiro amor. Ele condena uma das igrejas, vocês perderam o seu primeiro amor. Vocês perderam o seu primeiro amor. Você se lembra quando logo que você aceitou Jesus, né? Uau, você queria que todo mundo aceitasse Jesus. Agora não, assim é um ou outro. Mas naquele tempo você não queria que ninguém fosse para o inferno.
A sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu irmão, seu primo, sua tia. Você ia lá, às vezes você não sabia nem evangelizar direito. Você chegava lá e disse: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você entendeu? E eu não vou falar duas vezes não. E não vem no inferno dizer que fui eu que você vai para o inferno porque você não aceitou Jesus. E eu estou te falando isso agora. No início a gente tinha um zelo, porque a gente não queria que uma alma se perdesse, do jeito que Jesus não queria que uma alma se perdesse. Aí depois que a gente aceitou Cristo, arranjamos muitos amigos aqui na igreja, se acomoda e perde nosso primeiro amor. E para aquela igreja Jesus disse: volte a fazer o que você fazia no início. E por isso que eu dou graças a Deus pela Bela e a Fera e o Sonho de Natal, porque agora na Bela e a Fera, que a gente já está na parte do ano que a gente já começa a esmorecer um pouco, não é isso? Sempre em julho, fique atento, sempre em julho existe um desaquecimento em todas as igrejas. Por quê? Porque a gente já está fazendo nosso ministério, já estou 6 meses nesse ministério. Agora as coisas já viraram rotina. É todo domingo acordar no mesmo horário, ir para os mesmos meninos com o mesmo nariz sujo e fazer a mesma tarefa, a mesma meditação e botar o rebanho para dentro. E sentar no mesmo banco, comer a mesma merenda, não muda nem o pão com o ovo. E a gente perde o nosso primeiro amor. Gente, não perca o seu primeiro amor. Eu disse: não, eu venho te dar uma surra, eu vou contra você. Volte a fazer o que você fazia no início. Então eu dou graças a Deus por essa Bela Fera no mês de julho, porque é aquele momento onde a gente está diminuindo, isso é normal. Logo passando do meio, sempre é o momento que você perde aquela energia. Então nós temos a Bela Fera para reanimar todo mundo, porque a nossa missão como igreja é evangelizar. E Deus tem nos dado isso. Deus não deu isso para a igreja presbiteriana, Deus não deu isso para a outra igreja batista, Deus não deu isso para a primeira igreja batista, Deus deu isso para a nova igreja batista. E nós vamos fazer jus, porque nós não queremos que Deus tire isso de nós. Nós vamos fazer funcionar, nós vamos aproveitar isso até o último momento, porque essa pode ser a última vez que nós apresentamos a Bela e a Fera antes de Jesus voltar. E nós queremos que centenas, se possível, milhares de pessoas ouçam o Evangelho. Por isso nós vamos colocar nossos carros em balsa, nós vamos fazer o que for preciso, nós vamos dar a nossa vez, nós vamos convidar, nós vamos levar esses convites, nós vamos distribuir esse convite, até todo mundo em Manaus tiver um convite desse. Nós queremos que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque eles vão ouvir o Evangelho. Eles vão ouvir o Evangelho, claro, e vão ter uma oportunidade de dizer sim ou não para a salvação de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Vão poder dizer sim ou não para o Evangelho. Às vezes as pessoas perdem a missão porque começam a se tornar confortáveis com o pecado. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Nesse mundo corrupto, onde na televisão entra todo tipo de porcaria, na mídia, no celular, aonde você vai, nos outdoors, na conversa do povo, é terrível. Você vê, aonde você vai, você vê todo tipo de perversidade. As pessoas começam a aceitar, o mundo começa a aceitar, as leis começam a mudar, tudo é aceito, tudo no nome no nome de tolerância é aceito, né? Não existe mais certo e errado, não existe sim, mas a Bíblia ainda diz que certas pessoas não vão entrar no reino de Deus, que os imorais não vão entrar no reino de Deus, que os ladrões não vão entrar no reino de Deus. Nós só esquecemos de uma coisa: não são os homens aqui que fazem as leis finais, as leis são do Senhor e é Ele que vai julgar a terra, e nós não podemos amolecer, nós não podemos esmorecer nessa luta contra o pecado. Nós temos que continuar. E sim, é difícil nesse mundo, mas se fosse impossível, Deus não teria mandado. É possível. Então nós temos que ter esse cuidado de sempre estar confessando nosso pecado, limpando, confessando uns aos outros, para que a gente possa encorajar uns aos outros a viver uma vida acima do pecado e não nos tornarmos confortáveis com o pecado ao nosso redor. Às vezes nós começamos a perder missão porque nós perdemos o sentido de que é urgente. Apocalipse capítulo 3, versos 2 e 3, ele diz, olha, que Jesus está para voltar. Ele diz, eis que eu estou para voltar, eis que estou para voltar. E Deus tem mostrado para nós, por todos os sinais, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé,
Ele tem nos dado quase 200 sinais de que nós estamos no momento da vinda de Jesus. Jesus pode vir a qualquer segundo, não falta mais nada para isso acontecer, politicamente, nem geograficamente, nem cientificamente. Nós estamos só aguardando aquela trombeta onde Jesus vai voltar e a partir dali não tem mais salvação. Quem não tem a Jesus vai para o inferno, vai para o lago de fogo, vai ser condenado para todo sempre. E nós fomos as pessoas incumbidas por Deus para fazermos a diferença. Urge que a gente haja agora enquanto há luz. A Bíblia diz que Jesus diz, vem um momento onde vai se tornar escuro e depois do escuro não se trabalha mais. Nós temos que trabalhar quando ainda existe um pouquinho do raio do sol. Nós temos que trabalhar porque ainda tem pessoas que vão para o inferno, e nós não queremos que elas vão, porque nós amamos essas pessoas como Jesus amou, e se deu por nós, e nós queremos nos dar por elas. Nós queremos que essas pessoas conheçam Jesus, e nós vamos fazer isso agora na Bela e a Fera. Nós vamos fazer o nosso máximo, e quem estiver comigo, levante e diga, eu vou nessa. Agora cumpra o seu voto. Se não souber o que é isso, revise a mensagem da semana passada. E vai ser uma grande vitória para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e ore pela Bela e a Fera. Boa noite.